Então, a reforma psiquiátrica, ela preconiza esse cuidado em liberdade, né? Entende que o hospital psiquiátrico, ele não é um lugar de cuidado, a gente tem que quebrar o hospital, ele não pode existir. Não é possível humanizar o hospital. Estruturalmente, ele é fadado ao fracasso, pela forma que se organiza, pela sua arquitetura. Ele não é um lugar que consegue ser passível de produzir cuidado em saúde. Então, a reforma parte desse princípio, né? A nossa reforma, que é inspirada na reforma italiana, né? Que é essa reforma mais radical, que pensa de fato em quebrar as estruturas do hospital e fazer uma outra coisa. E aí entra nessa questão, o que é essa substituição, né? A gente quebra o hospital e deixa as pessoas na rua, e é isso, cada um se vira? Não é isso. Para pensar esse cuidado, a gente tem uma rede que funciona em conjunto, né? Então, parte do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que seria o gestor desse cuidado, responsável por gerir esse cuidado. E lá no CAPS, cada pessoa, né, ele tem o seu técnico de referência, que vai construir no caso a caso, pensando nas demandas de cada um, quais são suas próprias necessidades para viver bem. E essas necessidades são atravessadas por questões do social, é onde a pessoa mora, são as relações ali onde ela mora, que adoecem a ela. O que tem ali, né? É um acompanhamento psicológico, né? Quais são essas necessidades? O CAPS é o principal gestor. E aí ele vai fazendo contato com os outros serviços da rede pública que a gente tem também, para pensar nas necessidades, por exemplo, né? Se eu tenho questões sociais, eu vou pensar junto com o CRAS, quais são os direitos dessa pessoa, como que ela faz para ter acesso a esses direitos, né? E aí, sei lá, a pessoa tem questões clínicas, físicas de saúde, vou pensar junto com a UBS, como que a gente faz rede, né? A pessoa tem que estar vinculada à UBS, receber o cuidado de lá. Vai pensando no território, onde é que você vai construindo laço, tem um atravessamento da justiça, como é que a gente aciona o Ministério Público, vai fazendo a gestão da vida, junto com a coisa pública, às vezes pensando junto com serviços privados, se for possível fazer rede, né? Mas a ideia é esse trabalho em rede, são esses vários pontos de apoio, para que eles possam existir e que isso possa produzir autonomia, né? Que por onde a pessoa circule, seja possível que ela tenha segurança de circular. E aí foi muito interessante que a gente, sou formada pela UF, né? Na época da faculdade, a gente fazia muito projeto de extensão ali na UF. E aí chamava muita gente, os usuários da rede de saúde mental, para estarem nos eventos, né? A gente fazia rodas de conversa, tinha várias coisas. E aí a UF passou a ser um ponto de referência. Às vezes as pessoas em crise iam até a UF para procurar fulano, ciclano, que era amigo, né? Que era estudante de lá, mas que passou a virar amigo também, ter uma relação de amizade, para pedir ajuda, para construir, olha, eu não estou bem agora, como é que a gente faz, né? Onde que eu vou? O que eu preciso? Acabou virando uma referência também. E a ideia da reforma psiquiátrica, da desinstitucionalização, é que não seja só no serviço de saúde, que a comunidade possa oferecer esse cuidado, né? E a UF acabou virando esse ponto comunitário aí de cuidado, é muito interessante, assim. As pessoas iam lá para passear também, vão lá na UF para passear, para ver as pessoas, né? Para tomar um café, tinha um cafezinho lá, gostava do café, ia lá e era isso, virava referência, as pessoas conheciam, circulavam, é comunitário. Então a reforma psiquiátrica pensa nisso, nesse cuidado comunitário, que seja possível estar na vida, estar na cidade. E aí pensando na contra-reforma psiquiátrica, a gente trata de mais ou menos ali desde o governo Temer, né? A gente começou a sofrer uma série de ataques diante da política pública da reforma psiquiátrica, no sentido de desinvestimento. Para a gente ter esse serviço funcionando, a gente precisa de investimento, de dinheiro mesmo, investimento financeiro, a gente precisa abrir mais leitos. E aí houve um movimento em que houve-se o desestímulo de que se abrissem leitos nos CAPs 3, a gente também preconiza, né, que existam leitos psiquiátricos nos hospitais gerais para receber as pessoas em crise, e a gente pouco vê isso acontecendo, né, o hospital geral ele acaba não tendo os recursos mesmo para receber uma pessoa em crise psicológica, né, em crise psíquica. Então a gente teve esse desinvestimento e um investimento nas comunidades terapêuticas, que a gente entende o quanto um serviço que não faz parte da rede de saúde mental, ele é um serviço que muito se aproxima do manicômio, porque ele é fechado, ele parte de uma ideia de que as pessoas precisam de um controle para poder viverem bem,
E aí a mesma coisa que acontecia nos manicômios, de horário para tudo, de ter sua identidade apagada, para viver no formato da instituição. E as comunidades terapêuticas ainda tinham um atravessamento religioso. E a gente parte de que a questão da religião, ela não entra no cuidado de saúde mental, né? A religião é questão própria. Isso é construído no cada um, né, no caso a caso. Há pessoas que têm sua religiosidade, como isso é trabalhado, isso é respeitado, né, mas uma religiosidade plural, cada um possa ter a sua própria. Mas na comunidade terapêutica a gente tem uma imposição de uma religiosidade cristã. Então ela, inclusive, o trabalho ele é mais focado nessas comunidades terapêuticas, né, para questões de uso de álcool e outras drogas. Então, parte do princípio da abstinência total, que não é preconizado pela reforma psiquiátrica, que não é preconizado pelo SUS, que é um processo de trabalho de redução de danos, é o que a gente faz, né? Pensar quais são os danos causados por esse uso problemático de álcool, de outras drogas, e como que a gente trata esse uso. E aí pensar, será que é abstinência? Então vamos construir junto esse processo de abstinência. Ah, não é abstinência, é pensar o uso. Então vamos construir junto como é que a gente pensa o uso. É ir tratando no caso a caso. Mas a gente entende que esses serviços, né, eles são completamente contrários a tudo que a reforma psiquiátrica preconiza. É tudo que a gente preconiza enquanto cuidado. Então é um movimento que visava, né, que pensa assim, um desmonte de tudo que a gente vinha construindo quanto cuidado e liberdade. E aí é complexo de pensar, porque, por exemplo, né, no caso que eu estudo, fechou o hospital psiquiátrico, a rede de saúde mental ela precisa absorver essas pessoas, né? Já era para estar lá, não era nem para estar no hospital, mas já era para ser responsável por esse cuidado. Mas quando você tem um projeto em que você sucateia o CAPS, que você sucateia o serviço, você só vai dar mais argumento para dizer, de fato, precisamos do manicômio. Olha, o CAPS não dá conta. Mas por que o CAPS não dá conta? Porque ele foi sucateado. A gente não tem investimento para o CAPS existir. A gente não procura formar os nossos profissionais para que eles possam trabalhar dentro dos preceitos da reforma psiquiátrica, porque a gente não tem verba para isso. Mas para o hospital psiquiátrico tem verba? Para a comunidade terapêutica tem verba? A conta não fecha, né? Então, é meio que uma produção para que a rede não funcione bem. E a gente gere argumentos de que a rede não está funcionando bem, então ela não dá conta de cuidar das pessoas, a gente precisa do hospital psiquiátrico e da comunidade terapêutica para garantir esse cuidado. Então, é um processo muito perverso, né? E como que a gente faz enfrentamento a isso? E aí vem toda a questão dos movimentos sociais, né? A luta antimanicomial é um movimento social que busca que a reforma psiquiátrica possa ser de fato instaurada, de que ela possa de fato funcionar bem, né? A luta antimanicomial entra para buscar essa garantia do cuidado do sujeito dito louco em liberdade. Então essa é a importância, né, de que a gente continue se organizando. Aqui em Campos a gente tinha o coletivo antimanicomial antiproibicionista Estamira, que trabalhava nessas inserções sociais, assim, falar para as pessoas da importância da reforma psiquiátrica, falar para as pessoas de como que é feito cuidar da liberdade, fazer movimento social, ocupar a praça, né? Tentar, né, forçar a produção de políticas públicas e de que as políticas públicas funcionem.